Oi, gente! Na videoaula de hoje, nós vamos revisar alguns assuntos. Os assuntos são complemento nominal, aposto evocativo, conjunção e períodos simples e composto. Vamos começar, então, por complemento nominal. Complemento nominal sempre precedido de preposição. Como o nome diz, né, complementa, então tem a ver com completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios que apresentam transitividade. Vamos ver aí um exemplo sendo complemento de um substantivo. Você fez uma boa leitura do texto. Boa leitura de quê? Do texto. Então, se a gente for apenas até leitura, ficaria faltando o complemento, né? Sendo que é um complemento do substantivo, daí nominal. Complemento de um adjetivo. Você precisa ser fiel aos seus ideais. Fiel a quê? Fiel a um adjetivo, né? E aí vem o complemento aos seus ideais. E de advérbio? Você mora perto de Maria. Perto de quê ou de quem, né? De Maria. Lembrando que perto é um advérbio. Então, aí nós temos complemento nominal, sempre com preposição. Temos o do, né? Contração aí do de mais o aos. Combinação do a, preposição mais o ex-artigo. E o de, uma preposição. Marca a característica do complemento nominal, presença da preposição, e lembrando, né, que complementa, né, completa, sentido de substantivos, de adjetivos e de advérbios. Agora vamos ver vocativo. Coloquei 3 exemplos. Não fale tão alto, Rita. Senhor presidente, queremos nossos direitos. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Eu destaquei aí Rita, senhor presidente, minha amada, né? E a gente percebe que esses termos se assemelham a um chamamento. Então, né? Mais exatamente, Rita, senhor presidente, minha amada, eles indicam ou nomeiam um interlocutor, ou seja, o interlocutor é aquele a quem está se dirigindo a mensagem. É o chamado vocativo. Então, é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, e assim a gente pode dizer que ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Vocativo é um termo independente, né? Não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, e se relaciona diretamente a quem está se dirigindo à mensagem. Geralmente o vocativo ele é isolado por vírgula, quando a pausa for curta, ou com ponto de exclamação, interrogação, reticências, quando for uma pausa longa. Ele também pode aparecer de várias maneiras, como aí nos 3 exemplos, né? Pode vir no início, no meio ou no final da frase. Já o aposto. Temos aí 2 exemplos. Este é Pedro, o vendedor de que lhe falei. 3 coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. Eu destaquei aí o vendedor de que lhe falei e organização, disciplina e compromisso. No primeiro trecho, né, nós temos a ideia de que o segmento traz uma explicação sobre quem é Pedro. Este é Pedro. E depois vem uma explicação sobre quem é ele, o vendedor de que lhe falei. Já no segundo, a gente tem aí uma enumeração, né? São as 3 coisas essenciais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. Então, são 4 os tipos, né, de aposto. E eles são classificados, né? O aposto é classificado de acordo com a função que exerce.
A gente tem um aposto explicativo, sempre disposto entre sinais de pontuação, que amplia a noção de significância referente ao termo anterior. Dom Casmurro, obra literária de Machado de Assis, é uma excelente opção de leitura. Temos aí um aposto explicativo, né, entre as vírgulas. Enumerativo, enumera as partes constitutivas do termo em referência, demarcado pelos 2 pontos, vírgula ou travessão. Na sala havia 2 alunos que sempre se destacavam, Pedro e Marcelo. Então foram enumerados os 2 alunos que sempre se destacavam. Os outros 2 tipos são especificativo ou especificador, sem vírgula, liga-se a um substantivo de sentido genérico, indicando a espécie a que pertence. O mártir Machado de Assis tornou-se canonizado na literatura. E ainda temos o recapitulativo ou resumidor, né? Por meio de um pronome resumido o que foi apresentado anteriormente. Desculpas, pedidos de reconciliação, nada muda a concepção que tenho de você. Então, nós temos aí, né, primeiro a descrição e depois a gente tem o resumo. O resumo aí no pronome nada. De uma maneira geral, é comum que o aposto se apresente entre vírgulas e seguido do nome ao qual se refere. Outra forma também comum é a utilização dos 2 pontos no aposto. Assim, a gente chega à conjunção. Conjunção atua como elemento de ligação. Conjunção são palavras invariáveis, né? Ela pertence às classes de palavras que são invariáveis, ou seja, né, não tem masculino e feminino, singular ou plural. As conjunções podem ligar palavras ou orações de mesmo valor gramatical, estabelecendo aí uma relação entre elas. Vamos lá. Nós temos aí exemplos. Ele joga futebol e basquete, vi sua mãe e seu pai na feira. Temos o e conjunção, nesse caso, ligando termos semelhantes. Já nesses exemplos, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Estudei e aprendi muito a matéria. Nesses 2 exemplos, o mais e o e são conjunções que ligam 2 orações, né? E nós temos ainda 2 possibilidades no caso da conjunção ligar orações. Quais são essas possibilidades? A conjunção pode ligar orações independentes ou orações dependentes. Então, estamos vendo que conjunção serve para ligar. Sim, mas pode ligar termos semelhantes e pode ligar 2 orações. Se ligar 2 orações, 2 possibilidades. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. Nesse caso, o e liga orações independentes. Já se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Já nesse caso, o C liga orações dependentes. E de acordo com essa relação de dependência ou independência, nós temos 2 tipos de conjunção. As coordenativas, que ligam as orações independentes, e as subordinativas, que são aquelas que ligam as orações dependentes. Períodos simples e composto. Período simples, né? Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo ou locução verbal e sentido completo. A maioria dos alunos fez o dever de casa. Nós temos aí um período simples porque tem apenas uma oração, tem apenas o verbo fazer. Quando ocorre isso, né, de ter apenas uma oração no período, essa oração é chamada de oração absoluta. Já o período composto é aquele constituído por mais de uma oração.
duas para frente, pode ser duas, três e vai. Ou seja, tem dois ou mais verbos ou locuções verbais. Minha amiga casou e foi morar no Canadá. Nós temos aí duas orações, temos dois verbos. Verbo casar e, no caso, temos, não é dois verbos, nós temos um verbo e uma locução verbal. Temos o verbo casar e a locução verbal foi morar. Um verbo e uma locução verbal, temos duas orações, período composto. No caso do período composto, a gente pode classificá-lo. São dois tipos, por coordenação ou por subordinação. O período composto por coordenação é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Alice veio, gostou e ficou para sempre. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Observe que no primeiro exemplo nós temos três orações, período composto, só que as orações são totalmente independentes. No segundo, perto dela tem metrô, mas só anda de carro, temos duas. Mas da mesma forma as orações são independentes. E a gente ainda tem o período composto por subordinação. É aquele em que uma das orações depende sintaticamente da outra, uma vez que se relacionam entre si. Preciso que me empreste sua blusa. Uma depende da outra. Preparamos muita comida a fim de que se alimentasse. Da mesma forma, temos duas orações, temos dois verbos, mas uma oração depende sintaticamente da outra. Assim, nós revisamos esses itens. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Até a próxima!